Um ano para viver. Havia um homem que passou a vida buscando conhecimento. Estudou, pesquisou, acumulou respostas, até que um dia descobriu um câncer. Diante da notícia, reuniu a família, um médico, um psiquiatra e um advogado. Então fez um pedido. Durante um ano, não façam da minha doença o centro da minha vida. Esqueçam o câncer. Por um tempo. Sigam suas rotinas, vivam normalmente e me deem apenas uma coisa: liberdade para viver como eu quiser. Ele sabia que poderia morrer esse período, não apenas pelo câncer, mas por qualquer razão que a vida trouxesse. Ainda assim, queria um ano inteiro, sem ser tratado como alguém que já havia partido. Queria caminhar, sentir, escolher, errar, descansar, rir, silenciar e simplesmente viver. E deixou claro: se ao final de um ano eu ainda estiver aqui, então saberei que venci o câncer. Porque talvez vencer não seja apenas curar o corpo. Talvez seja não deixar que o medo e a doença ou a vida no automático nos roubem a chance de estar vivos antes da hora. Talvez ele só quisesse viver. Eu fiquei pensando nesse texto, na história daquele homem que passou a vida buscando conhecimento. Estudou, procurou respostas, tentou entender um monte de coisa, até que um dia descobriu um câncer. E aí é que a história começa a me pegar, porque diante da possibilidade de morrer, ele não pediu mais conhecimento. Não pediu mais respostas. Ele pediu uma coisa bem simples: me deixem viver. Isso ficou na minha cabeça porque se alguém precisa pedir me deixa viver, é porque de alguma forma alguma coisa já não estava deixando. Talvez fossem as obrigações, as cobranças, os papéis que ele precisava cumprir, ou que os outros esperavam dele, ou até aquilo que ele esperava de si mesmo. E aí eu pensei, talvez o câncer dessa história não fale só de câncer. Talvez ele represente também essas coisas que vão crescendo dentro da gente. Se a gente perceber o medo, o peso, a preocupação, a vida no automático, aquela coisa de acordar, fazer o que tem que fazer, resolver, correr, cumprir. Só que às vezes a gente segue tanto que esquece de viver. E aquele homem pediu um ano em que ninguém fizesse da doença o centro da vida dele. Um ano para caminhar, para rir, para descansar, para fazer o que quisesse, para ficar em silêncio, para simplesmente viver. Isso é muito forte, porque ele sabia que podia morrer. Não só de câncer, podia morrer de qualquer coisa, como qualquer um de nós. Só que pela primeira vez, talvez, ele estava realmente consciente disso. E parece que foi justamente quando ele percebeu que podia morrer, que decidiu viver. E aí eu fico pensando naquela frase dele, que se depois de um ano ainda estivesse ali, ele saberia que tinha vencido o câncer. Talvez ele não estivesse falando só da doença. Talvez vencer fosse chegar naquele dia e perceber: eu não passei esse ano esperando a morte. Eu vivi, e talvez seja isso que mais me toca nessa história. Quantas vezes a gente precisa que alguma coisa aconteça? Uma doença, uma perda, um susto, para perceber que estava vivo o tempo inteiro. Talvez o grande chamado desse texto seja bem mais simples do que parece. Não esperar a vida nos lembrar que um dia nós vamos morrer, para finalmente começar a viver. Vamos refletir sobre isso?